Então, é com você que eu quero falar e te recebo aqui de coração aberto. Estou muito feliz de estar aqui com você. Hoje o nosso conteúdo é para falar sobre o medo. Então, o medo, que é uma emoção básica, é uma emoção atávica, é uma emoção que todo mundo tem, que todo mundo conhece. Alguns com mais intimidade mesmo, que sentem muito medo. Outros sentem o medo, mas negam a existência dele, não conseguem nem admitir que sentem medo. E alguns que realmente não conseguem perceber o quanto que ele norteia a nossa vida. E eu estou falando dessas variações porque ser humano, por base, nós somos diferentes. Somos muito diferentes. Somos diferentes enquanto gênero, homem e mulher, já existe muita diferença. Mas, além do gênero, a nossa história de vida, nossa vida familiar, tudo que você viveu, tudo que você já superou, tudo isso te torna diferente. Nós somos únicos. E o medo, ele tem uma presença muito marcante na nossa vida. Muitas vezes ele está norteando suas decisões. E tudo que nós não temos consciência nos torna, às vezes, refém dessa situação, refém dessa emoção, que, na verdade, está querendo o quê? Existe uma intenção positiva no medo que está presente em nossa vida. É nos proteger, é evitar que a gente sofra. Se você teve uma dor muito grande, é natural que você não queira senti-la novamente. Tudo isso faz parte da vida. Então, vamos começar a falar que o medo é uma emoção, é um conjunto de sentimentos, que ele ativa o nosso centro instintivo, ele ativa a nossa proteção instintiva, mas a origem dele é aqui na mente. Quando a gente falar lá na frente, mais profundamente, sobre uma ferramenta que faz parte do programa Amor Alinhado, que é o programa que esse conteúdo de hoje faz parte, nós vamos falar do Enneagrama, e lá dentro do Enneagrama tem uma emoção que nós vamos trabalhar com mais profundidade, que é o medo. Hoje nós vamos falar do medo de uma forma mais ampla e focada no relacionamento. No relacionamento estável, no relacionamento de quem está com alguém já há bastante tempo e quer perceber o que esse medo faz com a sua relação. Mas antes da gente falar o que o medo faz com o seu casamento, a gente precisa falar um pouco do medo de uma forma geral. Então, o medo é uma emoção que tem origem na nossa mente. E quando a gente fala que tem uma origem na nossa mente, nós vamos falar de os medos reais e depois os medos da nossa fantasia. Então, o que traz o medo real? Qualquer situação de ameaça vai acionar em nós o medo. Um exemplo bem vivo, bem atual, é a forma que cada um lida, por exemplo, com o Covid nesse tempo de pandemia. É muito nítido que algumas pessoas têm muito mais medo do que outras. Algumas pessoas se cuidam muito mais, se previnem. Não vou entrar no mérito de nada desse assunto, do que é certo, do que não é certo, porque eu nem sou especialista nisso para falar. Mas olhando, por exemplo, quem usa máscara, quem não usa máscara, quem se expõe numa aglomeração social de festa, quem não se expõe de forma alguma e realmente se preserva. São muito diferentes as atitudes das pessoas. E o que tem por trás? O medo. Porque se eu não tiver medo, eu me coloco em risco muitas vezes percebendo ou não, estando consciente disso ou não.
E muitas vezes as pessoas não têm nem muita alternativa, né? Tem muita gente que precisa realmente ir para um ônibus e para um metrô e está lá sujeito a essa exposição e tendo que lidar com esse medo, porque não tem alternativa de ficar em casa. Então, quando a gente lida com medo real, isso fica muito presente. A questão é como que cada um lida. Alguns se anestesiam e continuam levando a vida porque não tem alternativa, e outros entram numa ansiedade de aquela pessoa estava sem máscara e ficou perto de mim, encostei a mão no corrimão e não estou encontrando álcool. Tudo isso é uma ameaça presente e a gente percebe como é que as pessoas lidam com isso de formas diferentes. Então, eu te convido a observar. O que você observa quando você está numa situação de grupo, uma situação social? Como que algumas pessoas demonstram esse medo e outras não? Você consegue perceber o medo? Você consegue perceber a pessoa se protegendo um pouco mais do que outras? Algumas se protegem, outras realmente nem se preocupam. Então, o medo está aqui na nossa mente. O que pode acontecer se eu me contagiar? Eu tenho minha avó em casa, eu não posso chegar lá levando vírus caso eu seja assintomático. Então, o que tem acontecido com todos nós nesse momento atual da nossa vida, da nossa humanidade, né? E o medo, de uma forma, quando ela afeta a nossa saúde, ela vai esbarrar em assuntos muito profundos. O medo da morte, o medo de ficar incapacitado, o medo de faltar dinheiro, o medo de eu perder o meu emprego, e se faltar dinheiro, como é que eu vou lidar com isso? O medo de não ter como sustentar minha família, o medo, quem é dono de negócio está tendo que lidar com muitas situações inesperadas. E isso também é uma forma bem presente de acionar o nosso medo, porque quando eu sinto medo, qual que é a forma mais saudável de lidar com ele? É buscar meios seguros de enfrentar a situação. Então, se eu estou com medo de faltar dinheiro, eu vou poupar, eu vou me planejar melhor, eu vou guardar, ou vou utilizar aquele dinheiro que eu tenho guardado, eu vou vender alguma coisa. Então, o que eu posso fazer para me manter seguro, para me manter tranquilo, para saber que minha família está amparada e que, quando eu falo minha família, meu cônjuge está bem comigo. Se meu marido está ansioso, eu fico bem? Não, eu vou tentar ajudá-lo a ficar mais tranquilo. Se minha esposa está ansiosa, está chorosa, está inquieta, o que eu posso fazer para deixar a pessoa que eu amo mais tranquila? Então, quando eu estou vendo, sentindo, percebendo o medo, mas eu estou consciente dele, eu busco me prevenir, me tranquilizar, formas mais seguras de enfrentar aquela situação que está fora do meu controle. Porque eu controlo o que está nas minhas mãos, o que não está, não tem como controlar. Esse é o medo real que todo mundo sabe bem o que é, quando a gente fala de doença, quando a gente fala de falta de alguma coisa para a nossa subsistência. Eu, por exemplo, para me expor aqui com vocês, eu não sou uma artista, eu não sou íntima das câmeras ainda, dá medo, é um medo real. Será que vão gostar do que eu tenho para falar? Será que eu vou falar errado? Será que eu vou errar meu português em alguma palavra e vão desaprovar o meu conteúdo? Será que alguém possa me criticar ou saber mais do que eu nesse assunto? Eu não tenho como controlar isso. Mas isso não quer dizer que eu não sinta medo. Mas eu escolhi enfrentar o meu medo e me preparar da melhor forma que eu posso. Mas não deixar de fazer algo que é muito importante para mim,
algo que eu acredito que realmente todo o conteúdo possa ser útil para você ou para alguém que veja depois esse conteúdo gravado, isso não me impediu de fazer, mas o que eu busquei foi a melhor forma de fazer isso. Estudando, me preparando, fazendo um rascunho, tentando ler aqui a minha colinha, porque tem uma colinha aqui na minha frente. Só que eu preciso olhar para a câmera para falar com você. E tá tudo bem, porque eu sou humana. Lidar com o medo é mais ou menos assim. Todo medo que surgir na sua vida, ele fica grande até você não olhar para ele. A partir do momento que você olha para o seu medo, que você encara ele de frente, você vê que ele não é tão assustador e ele começa a ficar menor, menos ameaçador, porque uma coisa boa na vida é que tudo que a gente enfrenta, nós só evoluímos, não tem como retroceder. Alguma coisa que eu tinha medo e eu enfrentei, a tendência é que ele fique cada vez mais fácil de lidar. Ele vai ficar, eu vou me sentir cada vez mais segura. E o que aconteceu? No mundo externo, nada mudou. Mas dentro de mim, o que mudou? Eu olhei, encarei, me desafiei, me preparei para essa situação. E da próxima vez que eu fizer uma outra live, eu vou estar mais calma, eu vou estar mais segura, porque eu passei por cima de um bloqueio que eu tinha. E agora eu estou falando de uma situação real, que talvez muitas outras pessoas também tenham. E aí tem o medo de situações da nossa fantasia. Vamos supor que você já fez todas as prevenções que você podia diante de algum medo. Mas, quando esse medo está intensificado, nós começamos a ir para o futuro. Será que vai dar certo o que eu estou planejando? Será que lá no mês de junho o Covid já vai ter acabado? Será que os meus filhos vão poder ir para a escola com segurança? Será? E se? Essas perguntas, quando nós estamos na ansiedade, que é querer saber o que vai acontecer ou não. Esse querer saber gera dentro de nós uma resposta. E essa resposta, às vezes, muitas vezes, ou até na maioria das vezes, nós não temos resposta para tudo. E lidar com o não sei é uma coisa que mexe com a gente internamente. Porque tem muita coisa na vida que a gente não sabe. Mas quando a gente sabe e busca meios seguros, e você faz tudo que está no teu alcance, não adianta ir para o futuro tentar resolver coisas, não adianta ir para o futuro tentar responder tudo, porque, de fato, nós estamos no presente. E a ansiedade, que é uma coisa tão difícil de lidar, tão comum, que muita gente sente ansiedade, muita gente tem dificuldade de relaxar, muita gente tem dificuldade de estar no presente. Hoje é terça-feira, tem gente que está com a cabeça na quinta, na sexta, no mês que vem, no ano que vem. E quando nós não estamos no presente, nós intensificamos a ansiedade. Todo mundo tem ansiedade, só que tem algumas pessoas que têm ansiedade num nível crônico. E isso deixa essa pessoa com muita necessidade de controlar tudo. E quanto mais controle eu preciso ter, mais medo eu tenho. Que tipo de controle? Qualquer tipo de controle. O controle de o que vai acontecer hoje à noite se eu não conseguir terminar o relatório para o meu chefe? O que vai acontecer se eu não atingir minha meta de vendas? O que vai acontecer se eu não emagrecer e ficar bonitona?
O que vai acontecer no ano que vem? Se eu não tiver o dinheiro guardado que eu planejei para o nosso sonho, para comprar minha casa, para fazer uma viagem com o meu marido, com a minha esposa, tudo isso deixa a gente num estado de ansiedade, onde a nossa mente acelera. E essa ansiedade de busca de respostas, muitas vezes, quando eu percebo que eu não tenho resposta e que eu fiz tudo que eu pude para prevenir uma situação pior, você volta para o momento presente e se acalma. Existe uma técnica de preocupação que é qualquer situação onde você se sinta ameaçado ou ameaçada, você imaginar o que poderia ser pior nessa situação. Então, por exemplo, eu vou usar o exemplo que eu acabei de falar. Se eu não conseguir atingir minha meta no meu trabalho, o que de pior pode acontecer? Eu tenho medo de perder meu emprego por causa da situação atual do mundo, não é nem São Paulo, Brasil, é mundo, se eu tenho essa ameaça na minha cabeça. Posso perder meu emprego. O que de pior pode acontecer se eu perder meu emprego, caso eu não consiga atingir toda a expectativa que o meu diretor tem perante a mim, ao meu papel profissional? O que de pior pode acontecer? Eu vou lá na frente e imagino esse pior. Que saídas eu posso encontrar? Eu posso buscar um outro trabalho? Pode. Eu posso encontrar um trabalho até melhor do que esse que eu tenho hoje? Pode. Eu posso abrir um negócio? Pode também. Então, se você tem uma situação hoje que te gera medo, uma boa técnica bem simples é você imaginar este medo que está aí na tua vida. Lá no futuro, o que poderia acontecer de pior? E aí você imaginar esse pior e você vai ter as saídas possíveis. E aí você volta para o momento presente e diz para você, ok, existe saída, sempre existe saída. O problema é a nossa expectativa, o quanto que eu idealizo, fantasio que eu preciso dar conta de tudo, que eu preciso ser o melhor, que eu preciso ser a melhor esposa, que eu preciso ser a mulher mais magra, mais linda, mais bonita, mais de bom humor. Nós colocamos tanta expectativa diante de nós mesmos, diante do nosso papel na vida, que isso gera ansiedade. E se a gente baixar um pouco a nossa expectativa e estarmos no momento presente, consciente de que você está fazendo tudo o que você pode, você vai se sentir mais seguro. Porque você está fazendo tudo que está nas suas mãos. E o que não tem controle, e você delegou e pediu ajuda e fez tudo o que você pôde, não tem mais o que fazer. Você pode estar no presente, buscando dentro de você a calma necessária. É como se você falasse para você, vai ficar tudo bem. Isso é uma técnica para a gente lidar com a nossa fantasia, com o nosso medo de algo que nem aconteceu ainda, como esse exemplo que eu dei da perda de emprego. Então, agora vamos imaginar como é lidar com isso dentro do nosso relacionamento. Como é que eu lido com o medo na minha vida afetiva? E onde que entra eu precisar me conhecer para lidar com isso? Porque se eu souber que no meu funcionamento existe muito medo, que isso gera muita ansiedade em mim, eu vou muitas vezes fazer muita cobrança com quem está do meu lado. E a cobrança que eu faço para mim mesma, o meu marido não vai atender. Tem expectativas minhas de me sentir segura que o meu marido não vai nunca atender, porque ele tem os medos dele, as necessidades dele, as inseguranças dele.
Então, quando eu olho para o medo dentro da minha relação, é bem importante eu perceber qual é o meu medo e qual é o medo do meu parceiro. Até onde o meu medo aparece no nosso relacionamento e até onde existe o medo dele e não o meu, onde tudo isso se mistura e se confunde. É muito importante perceber o que é seu do que é do outro, quando a gente fala de medo. E o nosso medo é a nossa maneira mais básica de nos defender na vida. De nos defender e de nos proteger. Só que muitas vezes a gente nem sabe o que é que eu estou querendo proteger. Então, se eu sou uma pessoa muito exigente, eu sou perfeccionista, eu quero tudo do meu jeito, tudo tem que ser exatamente do jeito que eu programei. Dá para perceber o quanto que, por trás disso, existe uma defesa? Se eu quero ser perfeito, se eu quero fazer tudo certinho, qual medo tem por trás disso? Que medo tem por trás de alguém que quer ser perfeito, que quer ser certinho, que quer seguir todas as regras? Que medo tem por trás de alguém que não quer quebrar nada que foi programado? Que medo tem por trás de alguém rígido, extremamente exigente com o outro e provavelmente extremamente exigente consigo mesmo? Porque aquilo que nós fazemos com o outro, nós também fazemos conosco. Aliás, certeza, porque o nosso funcionamento vai fazer com que você busque fora aquilo que você quer dentro. Então, se eu tenho medo de errar, medo de decepcionar, talvez eu tenha tido uma desaprovação de alguém muito importante da minha vida. Lá na minha infância, talvez tenha tido uma invalidação de alguma forma do meu funcionamento. Então, ninguém é do jeito que é à toa. Eu tive um grande mestre, tenho até hoje, porque ele está aí ativo, ele chama Dimas Calegari, foi meu grande professor, e ele sempre dizia para mim nas nossas supervisões: quando você vê alguém muito difícil de lidar, e essa pessoa muito difícil de lidar pode ser essa pessoinha que está aí do seu lado, seu marido, sua esposa. Quando essa pessoa faz coisas que você não consegue entender, por que que ela age assim? Por que que ela quer controlar tudo? Por que que me liga de e-mail em meia hora? Por que que essa pessoa me cobra tanto? Às vezes nós não sabemos a explicação lógica de tudo isso. Mas a pergunta é, será que você precisa saber o porquê de tudo? O convite que eu te faço é, se alguém é do jeito que é, se alguém precisa se defender tanto, se alguém demonstra ter tanto medo de qualquer situação que você compartilhe com ela, eu te digo o seguinte, a primeira coisa é, ela deve ter seus motivos para isso. E esses motivos são muito pessoais. Esses motivos são individuais. E a gente não precisa saber o porquê, mas basta saber que se ela está se defendendo através de busca de controle, de busca de saber tudo, de busca de fazer tudo na vida do jeito que ela quer, e muitas vezes essa pessoa pode até se tornar agressiva quando algo saiu fora do planejado.
E isso é muito difícil de lidar, principalmente numa relação íntima. Porque não é nada bom receber uma resposta ríspida, uma resposta num tom mais alto, uma forma hostil de um diálogo. Tudo isso que faz a gente se questionar, mas por que essa pessoa que eu amo está sendo tão agressiva agora? Se eu conseguir perceber que ela está com medo e eu não levar essa agressividade para o meu pessoal, perceber que essa agressividade que ela pode ter expressado não é para mim, e sim porque ela está se defendendo de algo interno dela, que talvez ela nem saiba o que é, mas se você souber identificar que esse é o medo, você vai conseguir respeitar um pouco mais esse jeito difícil dessa pessoa e perceber que se ela tem motivos dela para ser assim, eu posso simplesmente acolher, eu posso não julgar, eu posso ajudar essa pessoa a lidar com essa ansiedade que está ali muitas vezes incomodando, mas se eu identifico que isso é dela e não meu, eu vou perceber o quê? Que eu posso contribuir, que eu posso dizer para essa pessoa, olha, eu estou vendo que você está muito preocupado, eu estou vendo que você está ansioso, e queria te dizer que eu estou aqui para te ajudar. Se você quiser, você me pede ajuda. Se você quiser, você me chama. E não pegar aquela situação da ansiedade do outro para você. E não achar que se o outro foi ríspido, hostil, agressivo, porque está ansioso, querendo controlar, porque alguma coisa saiu do controle do planejado, porque houve um imprevisto, porque o cliente rompeu num momento difícil que estamos vivendo hoje. Qualquer situação, a gente pode só acolher e não entrar no medo do outro. E não aumentar aquela ansiedade, aquela fantasia. A pessoa já está com medo daquilo que aconteceu com ela real. Você que é o parceiro ou a parceira, você pode simplesmente dizer, meu bem, vai ficar tudo bem, não está faltando nada aqui para nós, eu estou do seu lado. Vamos planejar como a gente pode sair dessa juntos? Vamos olhar que caminhos que a gente pode criar de alternativa? E dizer, eu estou te vendo nervoso, eu gostaria que você ficasse mais calma, eu estou aqui para te ajudar. Então, perceber o medo do outro faz com que você tenha uma grande oportunidade de se aproximar, de se unir, de realmente poder ajudar alguém que está do seu lado e que possa estar precisando de você e você não perceber que isso é o medo. Então, medo, não esquecendo que o medo é uma emoção que todo mundo sente, que todo mundo percebe, e muitas vezes ele é real e muitas vezes ele é fantasioso. E quando ele é real, você pode ajudar essa pessoa com alternativas reais que deixem ela se sentir mais segura. E quando é fantasioso, é o medo de algo que pode vir a acontecer lá no futuro, mas que nem existe, só está na cabeça da pessoa. Você pode lembrá-la, olha, isso não aconteceu, isso não existe, isso é só uma preocupação. Vamos voltar para o presente e reconhecer que está tudo bem aqui na nossa vida? Vamos reconhecer que não está faltando nada, que a gente está precisando, sim, de precauções, de planejamento, mas que está tudo sob controle e que nós estamos juntos para lidar com toda a situação que a vida colocar? Porque, de verdade, quando nós olharmos para a nossa vida e percebemos qual foi o momento que você mais enfrentou os medos da vida, geralmente esses são momentos
que a gente mais teve aprendizado. Quando a vida está tudo tranquila, quando a vida está tudo bem, a gente se distrai, a gente se acomoda, e o medo, de certa forma, ele faz com que nós tenhamos mais atenção, a gente presta mais atenção a tudo, e podemos estar vendo aí oportunidades de fazer coisas diferentes. Quem que não tem encontrado boas soluções para se tranquilizar? Quem que não encontrou na própria tecnologia formas até de economizar que nós não usávamos antes da pandemia e agora a gente usa e estamos aqui aprendendo muito com essa situação, aprendendo muito e, de certa forma, muitos casais se unindo, e os casais que estão tendo mais problemas é porque está com dificuldade de lidar com isso, porque é uma situação onde a gente perde o controle, e perder o controle pode gerar ansiedade. Só que só vai ter problema quem não reconhecer o medo e não souber como lidar com isso. E aí eu estou vendo aqui uma pergunta. Cá Fernandes. A Karina Fernandes. Oi, Karina. O medo pode ser de querer ser aceito pelo outro o tempo todo? Nossa, muito legal essa sua pergunta, Karina. Que realmente, se eu estou numa relação e eu estou insegura, eu estou percebendo meu marido muito calado, muito fechado, e isso pode ser uma evidência de que eu percebo meu marido com medo, e eu posso fantasiar que esse silêncio dele seja, nossa, será que ele está tendo alguém interessante na vida e está me traindo? Será que ele não me aceita mais como antes? Será que, porque a gente está muito em casa, ele está enjoando de mim? Então, muitas vezes, o meu medo pode gerar em mim essa ansiedade de eu querer ser aceita, eu querer ser aprovada, eu querer ouvir eu te amo toda hora, e o outro está lidando com as questões dele, não tem nada a ver comigo. Então, pode ser sim um medo de ser aceita, que pode estar todo momento reverberando aí na tua cabeça, e a melhor coisa para lidar com isso é perguntar: tá tudo bem, meu bem? Amor, tá acontecendo alguma coisa que eu posso te ajudar? Então, em outros vídeos, nós vamos falar de quanto que os casais perdem a conexão quando a ansiedade está grande, quando a mente está muito ativada, a gente perde a nossa percepção, o nosso sentir fica um pouco diminuído, porque está tudo na cabeça. E esse tudo na cabeça que eu estou falando é ansiedade, preocupação, medo, situação fora do controle. Estou com medo de perder meu emprego, estou com medo de ficar doente, estou com medo de ficar incapaz, estou com medo de que minha mãe pegue o Covid. Medo, 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 medo. E quando eu vejo que o medo ele está mais na minha cabeça do que de fato na minha vida, eu consigo tomar minha vida nas mãos e controlar a situação aqui dentro. Porque se eu controlo no meu coração e na minha mente, eu me sinto mais dono da situação. E isso me tranquiliza. Porque está tudo sob controle aqui. E não numa fantasia, imaginando sempre o pior, o pior, o pior. E se eu me planejei, se eu ligo para minha mãe, vejo que ela está se cuidando, me previno contra acidentes, busco ajuda no meu trabalho caso eu me sinta ameaçado de perder meu emprego, busco me esforçar, busco ajuda para um conhecimento que eu não tenho. Se eu estou fazendo a minha parte, com certeza o nosso medo diminui e eu consigo estar no presente e não gerando tanta ansiedade dentro de mim, que é uma coisa que tira a gente do eixo, tira a gente da nossa capacidade criativa
Muitas vezes eu não consigo relaxar se eu estou com medo, que dirá curtir a pessoa que está do meu lado. Curtir o momento presente e, nesse momento de ainda férias de crianças nas escolas, poder namorar, poder assistir um filme, comendo uma pipoquinha com seu marido e curtir o momento presente, independente das coisas não estarem todas no seu controle, e você perceber quanta coisa boa que você tem na sua vida. Agradecer tudo que você tem, reconhecer tudo de bom, olhar para as coisas que você conquistou, reconhecer a pessoa que está do seu lado, os valores e as coisas boas que ela tem, e agradecer. Quando eu agradeço, eu reconheço tudo de bom, isso também me ajuda a estar no presente e perceber que cada coisa no seu momento. No momento presente, estando tudo bem, eu fico mais fortalecido para enfrentar qualquer coisa que o futuro possa trazer. Faz parte da vida, mas na vida adulta, a gente consegue lidar bem. E se a gente tem uma companhia maravilhosa do seu lado, mesmo que ainda esse casamento esteja um pouco bagunçado, que eu estou imaginando que se você está vendo esse conteúdo, é porque tem alguma coisa que você quer levar de aprendizado. Então, se tiver alguma coisa aí para você ajustar, você está no canal certo. Se você puder lembrar de alguém que esse conteúdo possa ser útil, compartilha, manda lá o aviãozinho, indica, Ema Bacarim. Eu tenho um programa chamado Amor Alinhado, onde nós vamos falar bastante de relacionamento, de casamento, de como transformar, como revolucionar o seu casamento, se conhecendo, sem perder a autoestima, sem perder o teu amor próprio, sem perder o teu propósito de vida, e estando casada com quem você ama. Essa é a minha proposta, esse é o meu convite. Obrigada por estar aqui, obrigada por ter me acompanhado. Espero poder ter sido útil para você com esse conteúdo do medo. O medo não é teu inimigo. O medo pode ser o seu grande amigo, te mostrando alternativas. Obrigada, grande beijo para você. Aqui, chat ao vivo, última pessoa. Vou desligar, encerrar a transmissão. Isso. Aqui, certo?